A nós descei, divina luz. A nós descei, divina luz. Em nossas almas acender o amor de Jesus. Em nossas almas acender o amor de Jesus. Queridos irmãos e irmãs, que a graça e a força do Espírito Santo possa abrir os nossos corações nesta manhã, para que cada um de nós, a partir da palavra que escutamos, possamos nos encontrar com a misericórdia de Deus que perdoa, com a misericórdia de Deus que vem ao nosso encontro. Hoje, nós celebramos a festa da Divina Misericórdia. E o que é esta festa na vida da igreja? Nosso Senhor Jesus Cristo, ferido pelos nossos pecados na cruz, após a ressurreição, aparece para Santa Faustina de Kowalska. E ele mesmo diz para ela, Santa Faustina é conhecida na igreja como a secretária da misericórdia. Qual é a função do secretário? Escrever aquilo que se passa em um determinado momento, em uma determinada ocasião. Então, Jesus deu o título a essa santa de secretária da misericórdia. Então, ele mesmo apareceu para ela e disse: eu quero que a igreja no mundo inteiro, no segundo domingo da Páscoa, dedique este domingo à minha misericórdia. E aí ele continua dizendo para ela em uma visão e diz: para que a humanidade experimente a minha misericórdia. É como se Jesus chegasse para cada um de nós, aqui na paróquia de São João Eudes, e dissesse: olhe, nós precisamos abrir o nosso coração para experimentar a misericórdia de Deus, que é maior do que qualquer realidade de pecado que nós possamos ter. Às vezes, eu fico muito triste quando eu estou em um determinado momento ou fazendo algum tipo de orientação. Tem gente que diz assim: padre, eu não consigo perdoar. Tem gente que passa e às vezes você vai procurar saber: não, padre, é porque há 40 anos atrás fulano fez isso comigo e até hoje eu carrego no meu coração. Parece absurdo. Aí eu vou e digo: mas é porque quem não consegue perdoar é porque não experimentou a misericórdia de Deus. Porque aquele que experimenta a misericórdia de Deus vai ver que não vale a pena a gente estar remoendo histórias ou coisas do passado, trazendo para a nossa realidade, porque Deus já nos perdoou na cruz. Por isso o Senhor nesta manhã nos convida a uma profunda reflexão sobre a misericórdia. Eu gosto sempre de pensar o Evangelho numa frase, para que esta frase nos ajude a rezar durante a semana. E a frase que me veio no coração hoje foi: a misericórdia é sinal de um coração que crê. A misericórdia é sinal de um coração que crê. Aquele que não tem fé em nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que não crê em Jesus, não pode viver a misericórdia. Porque a misericórdia
é sinal de um coração que crê, é sinal de um coração que se deixa amar, que se deixa tocar por nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso hoje, o tema da liturgia, das leituras que nós ouvimos, é uma fé operante. A fé, ela aparece aqui como uma resposta à misericórdia de Deus. Da prova que Tomé exige da ressurreição de Jesus, Jesus faz um grande convite para que toda aquela comunidade dos discípulos experimente a misericórdia concreta. E quem é essa misericórdia? É o amor que não se cansa de amar. É o amor que não se cansa de perdoar. É o amor que não põe limites à graça de Deus. É o amor que nunca desiste. E um amor que se revela na entrega total do seu Filho ao mundo. O Filho de Deus, que mesmo abandonado pela sua própria comunidade, não amado pelos seus, mesmo assim, ele é capaz de vencer todas as barreiras por amor a nós, até as barreiras da incredulidade de Tomé, simplesmente porque nos ama e para mostrar a verdade desse amor. Portanto, a liturgia de hoje nos convida a viver a misericórdia em dois momentos que são extremamente fundamentais para a nossa vida. O primeiro é, Jesus manifesta os sinais da misericórdia, e o segundo é, qual é a nossa reação diante desses sinais? Aqui é interessante, porque o Evangelho nos diz assim: ao anoitecer daquele dia, os discípulos estavam de portas trancadas. O anoitecer no Evangelho, ele não é simplesmente algo cronológico, que a noite está chegando, mas é muito mais do que isso. O anoitecer significa, os discípulos estavam em crise, os discípulos não estavam acreditando. A escuridão da noite significa que os discípulos, mesmo estando com Jesus, ceando com Jesus, tendo vivido com Jesus, estavam com dificuldades para crer em nosso Senhor Jesus Cristo. Estavam numa crise profunda, numa decepção, num sofrimento tão grande que eles não acreditavam em mais nada. Eles acreditavam simplesmente que tinham sido abandonados. Às vezes passa também pela nossa vida. Nas noites escuras da nossa vida, nos momentos mais difíceis da nossa vida, aonde nós somos chamados a dar testemunho de Jesus, às vezes nós acreditamos que fomos abandonados por Ele. Às vezes nós não cremos que Jesus, mesmo nos momentos mais escuros da vida, Ele vai estar sempre conosco, porque a misericórdia dEle não se cansa de nos amar e de nos procurar. E aí é interessante que, continuando o texto evangélico, nós vamos encontrar que diz que quando Jesus apareceu, Tomé não estava na comunidade. E aí eu pensava na análise desse evangelho e vendo, quantos de nós não está na comunidade e também não crê que Jesus é o Senhor da sua vida? Quantos de nós cai num erro profundo em dizer assim, eu rezo lá de casa mesmo, eu não preciso ir para a igreja? Isso é um dos piores erros que nós podemos cometer, e ainda nós nos auto-justificando e diz, não é porque lá naquela igreja é muito difícil, eu prefiro eu ter minhas orações em casa, eu não preciso de igreja. Jesus deixou a comunidade para revelar-se no meio dela. Tomé estava fora da comunidade,
Tomé estava numa tristeza tão grande que saiu da comunidade. Por isso não viu Jesus. Por isso não viu a manifestação de Jesus. Porque a comunidade, sobretudo no domingo, é o lugar da manifestação plena de Jesus. Trancado no nosso quarto, nós não temos a Eucaristia, nós não temos o nosso Senhor Jesus Cristo que se dá para nós. Seguindo o texto evangélico, nós vamos encontrar que Tomé, ele entra em dúvida e diz: eu só acredito se eu ver e eu tocar. Muitas vezes nós condenamos a vida de Tomé porque diz: esse não tinha fé. Mas Tomé foi muito coerente em perguntar. Porque os judeus e os fariseus estavam querendo dizer que a ressurreição não era verdadeira. E muitas vezes acontece por aí. Em alguns lugares as pessoas dizem: eu vi o Senhor, e muitas pessoas acreditam. Mas Tomé quis tomar a prova para dizer: eu quero ver se esse é o ressuscitado, é o mesmo crucificado. Porque não existe um Cristo ressuscitado que não seja aquele que não passou pelo sofrimento. Tem gente que só gosta de celebrar a ressurreição, não gosta de celebrar o sofrimento. Não existe um Jesus que foi ressuscitado da cruz, que foi ressuscitado sem passar pelo sofrimento. Por isso, Jesus chama a Tomé e dá toda uma profissão de fé à comunidade. Meu Senhor e meu Deus, é a proclamação maior da misericórdia do Senhor. Jesus, quando vai falar a Santa Faustina, ele diz assim: minha filha, se os pecados da humanidade forem tão grandes quanto as areias que existem no oceano, maior do que esses pecados são a minha misericórdia. A misericórdia de Deus, ela perdoa tudo. E para encerrar eu vos digo, queridos irmãos e irmãs, não existe pecado que a misericórdia de Deus não possa perdoar. Deus é amor, Deus é misericórdia. Olhe, no momento final da nossa vida, olha o que aconteceu com Jesus. Ele estava sendo sacrificado, e um ladrão malfeitor, aquele que matou, aquele que roubou, no último momento da vida dele, ele olhou para Jesus e disse: Senhor, lembra-te de mim quando estiveres no paraíso. E Jesus perdoou, porque o nosso pecado é limitado, mas a misericórdia de Deus é ilimitada. Esses dias eu disse, e para encerrar vou dizer de novo com uma frase de Santo Agostinho. Santo Agostinho disse, é como se Jesus quisesse dizer ao nosso coração. Santo Agostinho disse, no livro dele, no best-seller dele, As Confissões, ele disse assim: no final da nossa vida, quando nós, humanamente falando, a gente tiver ido em todo tipo de médico buscar a cura do nosso corpo, e é bom que a gente o faça, cuidar do nosso corpo, aí Santo Agostinho disse, no último suspiro da nossa vida, nós vamos ter um encontro de dois: a minha miséria, que se encontrará com a misericórdia do Pai. A minha miséria vai se encontrar com a misericórdia do Pai. E a misericórdia do Pai envolverá a minha miséria a ponto que ela desaparecerá. Queridos irmãos e irmãs, façamos como Tomé. Mesmo na nossa falta de fé, mesmo com os nossos corações trancados, com as nossas portas trancadas, Deus não desiste de nós. Deus não desiste de nos amar. Deus não desiste de nos buscar, de nos encontrar.
porque nós fomos feitos para o céu, nós somos feitos para a eternidade. Façamos como Tomé: meu Senhor e meu Deus, eu creio, mas aumenta a minha fé. Quero convidar você a fazer um minuto de silêncio, profundo no seu coração, e peça que a misericórdia de Deus te alcance. Se tem algo que precisa ser perdoado, que precisa entrar na misericórdia de Deus, chame a misericórdia de Deus agora para estar contigo. Meu Senhor e meu Deus, meu Senhor e meu Deus, meu Senhor e meu Deus, eu creio, mas aumenta a minha fé. Meu Senhor e meu Deus, meu Senhor e meu Deus, meu Senhor e meu Deus, eu creio, mas aumenta a minha fé. Que nosso Senhor Jesus Cristo possa alcançar os nossos corações e nós possamos ser alcançados com a misericórdia de Deus.